Olá, bom dia a todos, a eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer ao Senhor Jesus por mais esse dia que se chama hoje, o dia que Ele nos concedeu pela graça, né, irmãos? Hoje o tema do nosso vídeo, da nossa conversa, é Importa que morramos vivos. Esse é o título do assunto que nós vamos conversar hoje, ler hoje, né, irmãos? É um tema bem apropriado para os dias que nós estamos vivendo, né, irmãos? A gente percebe que muitos irmãos estão desesperançosos, outros estão com medo de enfrentar uma situação que será inevitável para todos nós, né, irmãos? Exceto aqueles que estiverem vivos na vinda do nosso Senhor Jesus. Esses serão arrebatados, né? Enfim. Mas a questão é que muitos irmãos estão com medo, estão receosos pelas notícias, né? Nem tanto pela realidade em si, mas pelas notícias estão receosos, estão até desesperançosos, né? Então essa palavra de hoje, dessa manhã de domingo, o Senhor pôs na minha mente, no meu coração, para nós estarmos lendo, é uma injeção de ânimo para que nós não nos esqueçamos do que nós ouvimos desde o princípio, né? A pregação do Evangelho simples que nós ouvimos no início da nossa conversão, que Jesus Cristo morreu por nós para nos perdoar dos nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e, por consequência disso, nós abandonamos a nossa prática pecaminosa e vivemos um dia após dia confiando nele até que ele venha ou até que nós vamos a ele por meio da nossa morte, no caso para os crentes, pelo nosso sono, né? Em breve acordaremos. Então abra, por favor, irmãos, a Bíblia de vocês, caso vocês tenham em mãos, na primeira epístola do irmão Paulo aos Coríntios, primeira epístola do irmão e apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o capítulo 15 todinho, tá bom? Nós vamos ver o que o Senhor Jesus e o Espírito Santo tem para nós nessa manhã de hoje. E eu creio que vai nos edificar e vai nos encorajar para que nós não desfaleçamos, né? Por notícias, por espírito, por palavra, por profecia, né? Que nós não movamos facilmente do nosso modo de crer, que é o modo verdadeiro que foi nos dado no princípio, né? Então, vou estar lendo, tá, irmãos? Primeira carta do irmão e apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi. O que eu transmiti e o que eu recebi? Disse o irmão e apóstolo Paulo. Que Jesus Cristo, pelos nossos pecados, morreu, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras. E apareceu ao irmão Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma vez. Porque Jesus se apresenta da maneira que ele quer e que ele acha conveniente, que ele acha propício, que ele acha que é dessa maneira, né? Então, primeiro ele apareceu
Primeiro ele apareceu a Pedro, depois aos 12. E depois a mais 500 de uma vez. A maioria dos quais ainda vive. Embora alguns já tenham adormecido. Quem dorme irá acordar, não é, irmão? Mais tarde, verso 7, apareceu a Tiago, irmão dele, né? E a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. No singular, só existe uma igreja de Deus, que são os que creem em Cristo. Foi esses que Paulo perseguiu em todo lugar que ele ia. Todos os que professavam a fé em Jesus Cristo. O Saulo, então Saulo, né, perseguia. Então, a igreja de Deus é essa. Todo aquele que crê em Cristo Jesus. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem vê ao Filho vê ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, pela graça de Deus sou o que sou, disse Paulo. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Aí ele explica o porquê que ele disse que trabalhou mais do que todos eles. Todavia, não eu, Paulo, eu trabalhei mais do que eles, mas a graça de Deus que vive em mim. Essa me fez trabalhar em um outro período da história, em maior escala do que eles. Não significando que Paulo se colocava como melhor e nem maior, que ele disse acima, né? Que não era digno nem de ser chamado. Porque é a graça de Deus, né? Ninguém trabalha no reino da graça sem ser pela graça, né? Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, os apóstolos, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Ora, se tem sido proclamado, tem sido espalhado, tem sido pregado que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Tinha irmãos no período de Corinto afirmando que não existia ressurreição de mortos. Paulo falou: como pode uma coisa dessa? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo mesmo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos fechar a Bíblia, fechar tudo quanto é lugar que proclama Jesus como Senhor e Salvador e cada um para sua casa. Porque se Cristo não ressuscitou, segundo alguns, né? Não há ressurreição, segundo alguns, né? E nos dias atuais, muitos dizem isso sem dizer. A partir do momento que você que você não proclama que há ressurreição dos mortos, que há certeza que Jesus morreu e ressuscitou, que a morte não é o fim, é apenas um adormecimento, você está dizendo, sem dizer, que Cristo não ressuscitou e que não há ressurreição. Isso é pecado. Nós vamos ver aqui para frente, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o irmão Paulo continua. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a fé de vocês. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque Deus disse que ressuscitou a Cristo. Louvado seja Deus. Então, quando a gente nega isso, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Pior que isso, é o que Paulo disse. Estamos chamando Deus de mentiroso, e é pecado. Aleluia. Todavia,
Se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Jesus foi ressuscitado. E, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé para nada serve. E continuais a viver nos nossos pecados, então. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo, todos os que dormiram em Cristo no passado, estão perdidos. Aí o irmão Paulo faz um versículo aqui que é muito pouco lido, né? Verso 19. Ora, se a nossa esperança em Jesus Cristo se restringe apenas a essa vida, apenas essa passagem aqui, esse plano aqui, se a nossa esperança nele, se as nossas orações para ele, se a nossa confiança nele, se o nosso culto a ele se restringe apenas a esta vida, aos problemas dessa vida transitória, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é a realidade. Aquilo é ficção. Essa é a realidade. Que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque, assim como a morte veio por um homem, Adão, da mesma forma, por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Jesus Cristo todos serão vivificados. Cada um por sua vez. Jesus o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. A sua igreja, a sua propriedade na sua vinda será ressuscitada. Louvado seja o nome do Senhor. Então virá o fim. Foi isso que ele disse lá em Mateus 24. Todo Mateus 24, né? Paulo se baseia em Jesus. Jesus é a chave mestra para o Paulo. Jesus é a chave mestra para o Pedro, para o Marcos, para o João, para o Tito, para o Judas, para o João. Todos eles, os profetas, Jesus é a chave dos profetas. Não Jesus Cristo, mas o Cristo Jesus, que foi imolado antes da fundação do mundo. Que o Espírito dele já falava com os profetas. Louvado seja Deus. Todos eles se baseiam em Jesus, que é a chave mestra, que destranca todas as chaves. Então Paulo está citando uma parte aqui do Mateus 24. Nada mais do que isso. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. Que inimigos são esses? Todo poder e potestade. Louvado seja Deus. E o último inimigo que será destruído é a morte. Pois ele, Jesus, tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos seus pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte.
disse o irmão Paulo. Todos os dias enfrento a morte. E não tenho medo. É o que ele está dizendo. E afirmo isso, irmãos, porquanto sois o meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas, né, que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não é verdade? Vamos comer, beber, fazer o que tiver que fazer aí, sem pensar no amanhã, e pronto, acabou. Não é isso? Não vos enganeis. Não vos enganeis. Não é ninguém enganar eu e você de fora para dentro, é de dentro para fora. Não nos deixemos enganar. As más companhias corrompem os bons costumes, né? Cuidado com pessoas que não creem na ressurreição. Cuidado. Aleluia. Como justificados que sois, recobrai o bom senso. Põe a mão na consciência, voltem para si, voltem em si, lembre do que vos foi pregado no começo, o evangelho simples da morte e ressurreição de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Foi o que Paulo recebeu e o que também nos ensinou, porque não tem como remover a pedra que já está posta, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não tem evangelho novo, não tem novidade nenhuma. A boa nova é o evangelho, é Jesus Cristo morto e ressuscitado ao terceiro dia pelos nossos pecados, né? Como justificados que sois, recobrai o bom senso, voltem a si e não peques mais. Não digam mais que não há ressurreição. Não digam mais que os nossos irmãos que morreram, que dormiram, não vão ressuscitar, não vão levantar. Não peques mais falando essas coisas. Aleluia. Porque alguns de vós ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para vergonha de vocês. Entretanto, é possível que alguém pergunte: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressuscitarão? Essa é a pergunta que alguém pode fazer, né? E aí o irmão Paulo ele responde de uma maneira até indignado. Até indignado. Verso 36. Ele responde essa pergunta: como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo ressuscitarão? Aí ele responde: insensato. O que planta não nasce a não ser que primeiro morra. Que planta nasce se ela não for. Que planta cresce se ela não for plantada? E o plantio é a morte da semente. Aonde já se viu isso no mundo? Não existe. Quando plantas, não plantas o corpo que virá a ser. Né? Quando você joga uma semente de laranja, para plantar um pé de laranja, você não planta um pé de laranja, você planta a semente. Quando ela morre, aí ela vai nascer, crescer com o corpo que ela vai ter no futuro, que Deus vai dar para ela no futuro. E nem todo pé de laranja é igual. E nem toda laranja tem várias espécies de laranja, laranja pera, laranja lima, e daí por diante. Ele está fazendo uma analogia com a ressurreição dos mortos, porque cada um de nós é um indivíduo. Cada um de nós tem uma digital. Cada um de nós é um indivíduo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando plantas, não plantas o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou qualquer outra. Mas Deus lhe dá um corpo. Deus vai dar o corpo para aquela semente que morreu. Como determinou. É Ele quem determina. Não é a semente que morre que fala, eu vou nascer com tal corpo, eu quero ressuscitar com tal corpo, viu? Não, é Deus quem determina. Tudo é Deus que determina. E isso está ficando esquecido nos dias de hoje. Né? É a vontade de Deus que tem que prevalecer, não a nossa. O irmão João diz,
Se pedimos alguma coisa em seu nome, segundo a tua vontade, ele nos ouve. Né? Ele dá ouvido, ele responde, ele opera naquele pedido que fizemos. Se for segundo a vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a nossa, na maioria das vezes, é equivocada, emergencial, circunstancial, imediatista. Porque nós somos seres falhos e finitos, irmão. Deus é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe o futuro. Então, segundo a vontade dele, ele nos ouve no que pedimos. Aleluia. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado, compatível. Não é verdade? Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne. Essa carne aqui, ó, é de ser humano. É carne, mas é de ser humano. É da espécie do ser humano. Enquanto os animais possuem outra espécie de carne. Apesar de ser carne, mas é outra espécie de carne. Enquanto os animais possuem outra, as aves outra e os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes. Né? A gente olha para o céu, a gente vê os corpos celestes. E corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestes, outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor, o brilho do sol, o outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas. E essas estrelas são diferentes em luz umas das outras. Às vezes a gente olha para o céu estrelado e a gente vê que uma estrela está brilhando mais que a outra, né? Não significa que aquela estrela que está brilhando é melhor, não. Ela só é diferente da outra, só isso. Aleluia. Ambas são criadas por Deus e Deus as chama cada uma pelo seu nome, diz o profeta Isaías, e todas comparecem. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, dessa mesma forma, com esses exemplos aqui de coisas que a gente conhece, que a gente pode apalpar e ver, né? Assim, do mesmo jeito, com a mesma mecânica, será a ressurreição de nós quando morrermos. O corpo, esse aqui, ó, que é plantado perecível, porque perece, não perece? Não apodrece? Não cria bicho? Não fica vergonhoso você abrir um sepulcro? Não é feio? Quem já viu uma exumação? Né? Então esse corpo que é plantado perecível ressuscita imperecível. É plantado em desonra, mas ressuscita em glória. É plantado em fraqueza, frágil, pó, barro. Apesar de muitos não entenderem isso e acharem que são mais do que isso, tá? E é a proposta de Satanás com o transhumanismo, tá? É colocar a inteligência artificial dentro de você para que você seja um ser mais resistente e viva mais. Mentira do diabo, tá? Cai nessa não. Cai nessa não, tá? Ele é o pai da mentira e promete, nunca vai conseguir isso aí, tá bom? E tem muita gente acreditando nisso, que a tecnologia e a ciência vai salvar a humanidade. Mentira de Satanás, tá? A tecnologia é uma ferramenta que ele usa pro lado mal para enganar o ser humano, tá bom? Cai nessa não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não põe nada tecnológico em você, dentro de você, porque senão você não vai ressuscitar para a vida, você vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, tá? Porque Deus vai ressuscitar pó do barro que ele fez, sem mistura, tá? Sem ferro dentro, sem nada, tá bom? Louvado seja Deus. Isso é uma outra história, né? Vamos continuar. É plantado em desonra, mas ressuscita em glória.
É plantado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É plantado um corpo natural, esse corpo natural, certo? Que a gente consegue ver, tocar, e ele tem órgãos internos, né? Coração, pulmão, olhos e daí por diante. Mas ressuscitará um corpo espiritual. Não um espírito, um vento, um corpo. Um corpo espiritual. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo espiritual. Ele tinha um corpo espiritual. Não é verdade? O YouTube tá dizendo que vai bloquear aqui a transmissão, irmãos. Eu vou salvar essa primeira parte e depois vou dar sequência. Tá bom? Até já. Deus abençoe.